Quarta-feira tranquila por aí? Cara, tranquilo, estamos aqui observando, tava perdendo delta pra caramba, agora, cara, Sabesp não para de subir, eu voltei a ficar pertinho do Ibov, estamos mais felizes, cara, saí voando, long and short enviado, tá tudo bem, cara. Show. Acabei de mandar contra Gemate aí, vamos ver se... Gostei, hein? Ó, tá bonito. Qual que é o qual? Cara, açaí contra Gemate. Equipe fundamentalista tá com preferência. Então, cara, tá light. Vamos embora, vamos dar pra operar. Compramos, Short gemate. é, compramos Bitcoin, compramos Banco Inter. Tá bem, cara. Banco Inter foi bonito, hein? 5 de alta hoje, cara. Foi. Tá maravilhoso. Deixa eu ver. Oi? Ah, bora? Bora lá. O que Cadê tu nos conta? cadê a galera? Vai entrar mais gente? Hoje não. Pois é, eu mandei aqui na comunidade o link. A galera vai entrando aí. Tá bom, vamos lá. Vamos fazer um repeteco da manhã, né? Exato. Ai, ai. Vamos lá. Cara, e pior que a gente tem bastante coisa para operar, tá? Bastante mensagem positiva, apesar do patamar um pouco mais arriscado, né? Não seria o patamar ideal. Estamos ali, né? Tivemos bons ralis, boas empresas andando, tá? Então, galera, queria pôr em contexto aí, que a gente comentou no call do institucional aqui com a Ávia de manhã, tá? Qual que é a nossa visão por enquanto, tá? É, e a mensagem foi mais ou menos a seguinte, tá? Quando a gente tem, né, um macro muito incerto, né, a gente não tem previsibilidade no que pode acontecer nos principais fatores, como juros, inflação, PIB, a gente tende a não contar com isso. Né? Então, ou seja, né, o Vitor acho que vai concordar. Quem é fundo macro hoje, macro, tá enrascado, porque não sabe para onde vai. Né? Então, é importante você utilizar as informações que você pode controlar. Né? Você não controla o PIB americano, você não controla os juros americanos, você não controla o que o Trump vai fazer, né? Então, você basear a sua estratégia nisso, na minha opinião, é errado. Então, como que você passa, burla isso daí? É fazer uma boa lição no que você consegue controlar. Vai comprar uma ação? Fundamento. Cara, faça a tua lição de casa. Vai comprar uma ação pelo técnico? Tem que ter setup. Então, assim, precisa encaixar por baixo, porque em cima não tá legal. Tá? Então, essa é a primeira recomendação aí, e é o que a gente tem feito aqui no Brasil. E enquanto o macro está incerto lá fora, o subproduto disso, obviamente, é desaceleração. Tá? Ninguém em sã consciência, tá? Dentro de um cenário, dentro de um país, que você não sabe para onde vai, acelera consumo, né? Então vocês podem notar que eu mostrei para a equipe aqui, cara, olha a queda da confiança do consumidor. É óbvio que esses caras vão consumir menos, tá? E quando você olha aqui o subíndice discricionário, cara, olha a paulada, né, de itens discricionários na Bolsa Americana. Empresas aéreas, viagem, hotéis, cassinos, né? Tudo quando não tem certeza, tudo derrete. Olha como é que tá os staples, que são tudo que você precisa para viver. Se você perder isso aqui, você morre, né? Tá nas máximas, tá? Isso é claramente um sinal de, né, receio macroeconômico. Então, aqui já é parte da lição de casa, né? Ou seja, é óbvio que vai desacelerar. O quanto vai desacelerar, nós não sabemos. E Brasil está embutido nessa brincadeira, tá? Então, os Estados Unidos é imperativo entender que vai haver uma desaceleração macroeconômica, e no Brasil também. Os sinais preliminares de queda, né, no início do ano, eles foram praticamente, né, deu uma melhoradinha, tá? Deixa eu colocar aqui Brasil de volta.
né, e pegar aqui alguns índices bem importantes, como o Composite PMI, né, que mede tanto serviços como manufatura. Então, a gente teve um tombo significativo no final do ano passado, mas há uma certa recuperação. Então, a ideia aqui que no Brasil vai desacelerar, mas não muito, né? A gente é um movimento incipiente e que está muito alinhado com o que o Banco Central falou, Vitor, né? Vocês lembram aí da última ata? Existem sinais de desaceleração, mas não é preocupante ainda, tá? Então, qual que é a ideia? Enquanto essa bagunça é um pouco mais aguda lá fora, o fluxo acabou vindo para o Brasil, tá? E eu mostrei até, né, de manhã para a galera ali da mesa institucional as bolsas no Peru, Colômbia, México, Chile voando, voando. Bolsa chilena nas máximas, o IPC México. Vou mostrar que esse é o único que eu lembro de cabeça. O IPC do México fazendo um puta pivô de alta, galera. Tá? Para cá que tá vindo fluxo. Olha aqui, isso aqui é um buy opportunity de México, tá? Então, qual que é a ideia? O Brasil foi junto. Então, nós estamos de novo perto das máximas históricas, assim como estão as outras bolsas da América Latina. Tá? Então, a maré alta está levantando a gente e a gente tem que se beneficiar com isso daqui. Mas a mensagem é que, ao mesmo tempo que a gente está bem, tem um valuation barato, nós somos o país do IPCA mais 8 que eu comentei de manhã, que claramente é o canário de mina. Quem não sabe o que é um canário de mina, os mineiros levavam um canarinho numa gaiola porque o canarinho era muito mais sensível a gases, né? Gases venenosos, nocivos, né? Então, se os caras estão trabalhando e o canário morre, opa, os caras têm que vazar dali, tem alguma coisa de errado no ar, né? Então, ou seja, o IPCA mais 8 nosso é o mercado falando, para eu segurar um título brasileiro, eu vou demandar muito, porque está muito arriscado. Então, não, a gente não pode também, né, tirar o pé do chão e começar a ter devaneios que o mercado brasileiro está subindo por mérito nosso. É um fluxo internacional, tá? Se essa maré baixa a gente continua com os mesmos problemas estruturais. Por isso que eu tenho batido na tecla de alta qualidade, tá? Você vai dar menos porrada na bolsa? Vai. Mas se der alguma coisa de errado, tu também não está numa empresa que não pedala com macro ruim, tá? Então a gente tem buscado gerar alfa, gerar vantagem sobre o índice brasileiro, mas com o pé no chão. Talvez 2025, pelo menos essa metade do ano, não seja um bom momento para dar grandes tacadas, né, Vitor? Acho que é mais modo de sobrevivência, né? Mais ou menos isso. Não sei se você concorda, né? Dar Sim. calls high conviction, alta volatilidade. Então a gente tem buscado fazer a lição de casa ali, gerar valor, mas cuidado também com o macro, tá? Quer adicionar Até, alguma coisa aí, Vitor? Não, até pelos trades que a gente tem aberto, né, Vitão? Acho que fica claro, assim, quando a gente está com essa tendência de baixa, a gente não dá tanta abertura para correr risco com as posições. A gente teve essa recuperação da bolsa em linha com isso. A gente abriu questão aí de duas, três operações por semana, Isso, isso. ativos que estão bem posicionados. Então, acho que até os próprios calls, né, que o pessoal tem seguido de call tático aqui tem exemplificado muito bem esse cenário, né? É. E não tá fácil operar, né? Porque assim, cara, olha, a gente saiu de um movimento brusco de queda, risk off, e de repente a gente faz uma recuperação em V, tá? Não tem uma tendência clara, homogênea, telegrafada. É um cenário de alta volatilidade, né? Então é difícil, né? É difícil a gente operar, não tá fácil. Então, qual que é a ideia? Cenários bons, eu vou te pegar uma tendência. Cara, de lembrar de uma ação um pouquinho mais, sei lá, cara, cenário bom é isso aqui, né? BB Seguridade. Quando o mercado engata nesse tipo de alta, né? Até o mesmo o S&P 500, né? Há um tempo atrás, cara, assumiu uma linearidade maravilhosa. Né? Então, assim, isso aqui facilita muito a vida do analista. Porque tem uma tendência, tem pontos claros. Quando você fica nessa bagunça, parece que o cliente fica, porra, o mercado subiu, vocês não mandaram muita operação. Pô, mas é claro, a gente saiu, cara, de uma queda de, né? De 8 brusca, de repente o mercado volta, mas a gente tem conseguido surfar bem, né, Vitor? Relativamente bem, tá? Perfeito, então. É isso. Então a recomendação lá fora, pessoal.
exposição ainda limitada nos Estados Unidos, né, em queda, Europa também, então internacional mais limitado, a recuperação, olha, a recuperação do estoque 600 europeu está bem melhor que os Estados Unidos. O problema está nos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem evitado, tá? A gente reduziu a exposição e enquanto a gente, né, tem aí esse movimento lá fora, o que que tem acontecido? O dólar index, né, derretendo, o dólar perdendo valor global, tem ajudado muito aqui o Brasil. Então lembre-se que, né, o dólar ele não consegue subir, a gente estacionou, tá? O dólar ficou travado depois de uma boa queda, e isso remove um pouco de risco para o Banco Central. Tá? E cresce as expectativas de um provável topo de juros brasileiro entre 15, na minha opinião, 14,75, né? E se você está no pior patamar de juros, quer dizer que você bateu no fundo do poço. Pior não fica. E para o mercado, o pior não fica é excelente, Sim, né? A galera espera as coisas melhorarem, mas no mercado isso não funciona, galera. O fundo do poço é o pão de compra. Tá bom? Não, mas cara, pior não fica. Entendeu? Então, o topo de juros brasileiro é um buy opportunity para a bolsa. Então, não é à toa, cara, que está tudo decolando, né? Olha as ações sensíveis a juros. Rente 3, tá? Açaí a gente gosta mais, hoje voando. Cara, tudo que é mais ponta de alavancagem ou tese de desalavancagem tem operado muito bem. Cogna, tá? As pontas aí de educacionais. Então, por quê? O pessoal tá esperando o topo de juros, estão precificando lá na frente. Fora Lula, fora, né, as eleições. Então, aquela matemática que eu passei para vocês tem sido excelente. Olha o tio, tá? Eu escrevi isso aqui, eu vou colocar de novo para vocês em ordem, né, de preferência. Era o tio, né, Vitor? Em uhum, segundo lugar, o IFNC, que é os financials, tá? Tudo que engloba parte de financeiras. Depois, o IMOB. Depois vinha, cara, o ICOM. E por último, o IMAT, que era commodities, né? Olha o IMAT aí, galera. E a galera fica puta comigo, né, Vitor? Porra, mas tu tá chutando Prio, você fala mal de Vale, você fala mal de Petro. Pô, não, cara, tá aí, né? Cada um tem uma ideia. Se tu quer ficar em Prio e Prio não andar, azar o seu. Olha lá, né? sim. Hoje com -3, cara. Então a gente está batendo máximas do Ibov, Prio está batendo mínimas de 2023, tá? Então a gente tem acertado muito esse call, tá, Vitor? E a mensagem aqui é: tire as ações do pedestal. Cara, Vale, né, também tá em tendência de queda, agora recuperou bem esses dias, né? Petrobras não consegue andar, sucroalcooleiras não andam, então, Suzano, cara, commodities mínimas ali, pô, de vários meses. Então a gente tem recomendado cautela e com razão, e acertado muito bem, né? Enquanto isso, você está ali numa Sabesp, pô, que é um foguete em utilities, tá? Então não adianta você falar, pô, o PRI tá legal, o fundamento tá barato. Tá, espera voltar o fluxo, por enquanto vai para utilities, né? Opera isso daí. Então a gente, cara, tem operado bem. Hoje a carteira de dividendos, Copel, né? A gente, opa, CPL, CPLE, opa, Copel, por aqui a dita cujo Copel, voando, tá? A gente acabou de comprar Copel, a gente comprou Fleury na carteira, tá? Paga 10% de yield esse negócio, Vitor. Então a Eu, gente eu tenho colocou, na carteira também. a gente achou o fundo ali, cara, falou, é fundo. Cara, não tá precificando o Pardini, que é um absurdo, tá? Foi bem sucedido, apesar de ser familiar, foi difícil, mas, cara, tá indo super bem. O B2B tá indo bem. Cara, baixo crescimento, resiliente, mas ali, por fundamento, não tá precificando o Pardini, cara. Isso é ridículo, na minha opinião. Uma empresa que Uhum. paga 10 de yield, reloginho, setor inelástico, crescendo.
tá? A gente achou bem interessante para carteira small, tá? Small não, dividendos e entramos no Absolute 15, tá? Então, assim, tem várias oportunidades em função disso, Vitor, mas que é importante ficar, cara, na minha opinião, dentro desse cara aqui, ó, né? Como eu escrevi, utilities, financials, imob, aí pinceladinhas de com muita seletividade, e se você quiser ficar em commodities, cara, 5, 6% no máximo, tá? É isso. Ah, Itaú, né? Maior posição em carteira hoje, voando, tá? Então, cara, aí e dentro desse cara aqui, né? A gente dá umas pinceladinhas de ouro, coloca aí uma Berk, né? A gente estava operando Meta, eu acabei abandonando, mas pô, Berk acabou de bater máximas históricas esses dias, tá? Uma bela de uma tendência de alta. Então a gente vem operando dessa maneira, tá, galera? Fechou, Vitor? Fechou, Vitão. Isso aí tá de prova, que eu tenho falado isso há muito tempo, né? Sim. E eu tenho repetido aqui, igual o papagaio. Cara, e funciona, pô, tá funcionando, Sim. né? E aquele negócio, porra, evita Bradesco, evita. Olha aí a diferença de Itaú com Bradesco. Spread, cara, voltando para as máximas históricas, né? Então fica no Banco Brasil, fica em Itaú, fica no que a gente está falando que tá dando certo. Boa, boa. Vamos para os trades? Vamos para os trades. Até Vai. antes dos trades, Vitão, eu queria. O que que tu tá enxergando? Eu sei que o cenário é bem pessimista, a gente fala bastante sobre isso, mas graficamente tu tá enxergando alguma possibilidade de recuperação no petróleo ou o cenário Uhum. macro tá mandando em tudo? É, cara, por enquanto sim. Eu tô trabalhando com esse cenário base aqui, Vitor, tá? Uhum. De desvio padrão, tá? Então, assim, a gente tinha um movimento, né, de lateralização, e aí, quando você tem, é o que aconteceu com a Vale, né? Você tem topos cada vez menores. É um presságio para você ter a perda de suporte, tá? É Sim, aquele empurrar o bêbado, o cara começa a beber, né? Ah, uma, duas cachaçinha, terceira cachaçinha, quarta cachaçinha. De repente o cara tá lá na guia, é só você fazer assim, ó, pum, desmorona, tá? É, sim, pensa em mim, pensa nessa analogia quando você vê esse tipo de coisa. Então, qual que é a ideia? Eu acho que a gente passa de um canal lateral para um canal de baixa. Se eu jogar regressão linear aqui, dá 95% de confiança. E não é à toa que a gente está segurando o corpo do petróleo aqui, dos candles, exatamente no segundo desvio padrão, tá? sim, Então, eu vejo possibilidade de recuperação do petróleo até 73. Aqui a gente vai ter 95% de probabilidade de segurar. Então, a minha ideia para o petróleo hoje, se for pegar uma compra é de pullback, não é de carrego. O carrego dele é para baixo, tá? Prio é para baixo, Petro Recôncavo é para baixo, Petro é para baixo, Vale é para baixo, tudo é para baixo, tá? Por conta do carrego macroeconômico, tá? uhum. Então, pullback, andou, estopa, vai põe o controle de risco, se virar, sai fora, tá? Então, esse é o cenáriozinho aqui. Outro cenário, se perder o segundo desvio padrão, aí ferrou, porque é o que está falando, e que essa estatística aqui vai piorar. Então, assim, não gostaria que perdesse 62. Eu acho que não há motivos, Vitor, tá? Eu vejo muita probabilidade de voltar para 72, 73. Seria um pullback. Que aí seria o pullback da Prio, né? Exatamente igual. Cara, tá vendo que é igual o petróleo? Olha o 73 do petróleo aqui. É exatamente isso, tá? A correlação de Prio com petróleo é um, tá? Sim, Um. E não é a Prio que manda no petróleo, é o petróleo que manda na Prio, né? Olha aqui. A correlação hoje dela está 0,84. É fortíssima. Fortíssima, tá? Então, você vai falar, a Prio tá barata. Dane-se. Petróleo vai para onde? É mais ou menos isso. Cara, se o petróleo continuar caindo, ela vai continuar caindo. Se o petróleo voltar, ela vai voltar. Então, acerta o petróleo que tu vai acertar o setor, tá? show. Bora para os trades? Bora. Vamos lá. Cara, esse é a estrela hoje, né? O analista pegou aqui defesa de suporte. A gente teve o Rally 100% de retração, suporte. Quando defendeu, veio o BTG, tomou 5%, foi muito bom. Aí a probabilidade era de alta. Na resistência,
pegamos o parcial de 3%, rompeu, agora é para glória, cara. Agora segue o jogo até onde der com um stop progressivo, tá? Plano e plano tá decepcionando hoje, mas plano e plano decepciona quando as coisas. Ela, sabe aquele filho rebelde? Cara, pensa em plano e plano. Quando tudo sobe, ela resolve cair, ela é do contra. E quando Sim. tudo cai, ela resolve andar. Por quê? Não sabemos. Mas é o filho do contra, é o black sheep, né? A ovelha negra da família. Então, tá ali. Cara, tá com 6, 7%, parcial feita. Só não pode perder muito esse range aqui que ela segurou, tá? Aí a gente tinha Sabesp contra Taesa, de long e short, muito bom, tá? Deu 4, 5% de ganho. Lembre-se que quem não tem Sabesp não tem nada esse ano. Cara, nosso top pick geral aqui de utilities voando. É uma das únicas aí, que já foi uma das primeiras a confirmar uma fortíssima tendência de alta. Tem um bom upside, tá? Então a gente gosta bastante. Aí a gente abriu o Embraer. O call de Embraer era um call de suporte, tá? O analista viu uma absorção de fluxo vendedor interessante aqui, é um suporte antigo, tá? A ação operacionalmente é formidável, a gente operou isso aqui muito bem na carteira, e aí o analista quis entrar, tá? Para o trade. O viés de curto prazo não é bom, mas o que ele está vendo é uma possibilidade de suporte. Hoje veio uma prévia boa, acima das expectativas, mas não numericamente falando, tá? Foi bom. Tá acima, leve, né? Então a reação foi legal, gostamos, tá? Por enquanto não foi nem para lá nem para cá. Né? Que mais? Que a gente tem uma de Vulcabras, Vulc 3 no movimento de recuperação, tá? A ideia aqui é um tradezinho até 17, tá? Tá no 0 a 0. E que mais, Vitor? Me refresque que a memória. Hoje a gente abriu. Bit 11. Deixa eu ir pro Açaí contra Gemate, tá? Um Tá. long and short que a gente acabou de abrir. O par aqui, notem, né? Fez reversão positiva, pivô de alta, tá fazendo mais um pivô de alta, tá? Momento melhorando, defendendo média, tá rompendo aqui o movimento de consolidação. Achamos interessante porque o fundamento é o que estava dando aval, tá? Gostamos bastante. E aí, Bitica voando, tá? E eu vou colocar o BTC sem o dólar, tá? BTC e USD. A média, a mão que balança o berço do Bitcoin é a média de 50, tá? Eu já tinha falado isso pro Vitor, se não me engano, mas não sei se eu dei essa dica aí. A ideia é que a média que balança o berço do negócio aqui era de 50 e parou na de 50. O analista viu isso, aproveitou e mandou Bitica, tá? Agora é tendência de alta, galera. Tá no melhor risco-retorno a Bitica com suporte ali no 76. Se tu quer comprar Bitica agora, tá? Põe na wallet. Fechou? E segura. Ou segue o trade, mas segura. O analista provavelmente aqui vai surfar, tá? Essa é a ideia. Boa. Vitão, eu acho que temos plano e plano em aberto também, não? Sim, eu falei. Não, acho que não. Falei. Falou? Que não anda. Eu falei da ovelha negra. Ah, é verdade, tá certo. Eu que tô viajando aqui. Tá lá. Não anda. E a gente está monitorando, gostamos muito de Moura, tá? Direcional, tá andando, tudo tá andando bem. Olha, direcional. Direcional foi para carteira de dividendos, tá, Vitor? Uhum. Abrimos direcional aí, junto com Fleury e junto com Copel, tá? A gente saiu de. O gatilho de Isaí 4 não funcionou. Pô, por que que eu. Hã? Que isso? Aí, o gatilho dela não funcionou, eu achei que ela ia romper e ela tá travada. Aí a gente acabou entrando em Copel, Fleury, que eu já mostrei, né? Lindo, lindo pivô de alta aqui. Cara, captação de média no suporte. E qual a outra que eu falei? E direcional. Direcional foi para 7% e a gente tem na dividendos Moura do B, que se romper essas máximas aí vai andar, Sim. tá? Tá indo bem. Beleza, Vitão. Acho que revisamos todos. É, É, né? É. tamo bem. Carteira hoje tá assim, ó, galera.
a principal. A dividendos está com 8 contra 6 do Div, tá? É, a carteira principal está aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, que é tudo isso que eu estou falando para vocês, e ela vem para cá, tá? Então a gente está aqui com 80 contra 2,20. É isso aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Só resumindo, né? Então a gente está com quase 13 no ano contra 12 do Ibov. Como eu falei, pé no chão, tá? E aí a curva tá boa, tá? 752 no geral e tendência de alta aqui na curva também, tá? Então essa é a ideia. Contra o Show. Ibovespa lá embaixo. Teve mais algum ativo que vocês tiraram da carteira, tirando Isa aí? Cara, foi Isae, a gente acabou estopando tudo que era USA, tá? A gente tinha SPY 11, tá? Cara, cansei, sabe? O Trump não dá um alívio, aí qual que é o problema? O dólar começou a ceder muito, falar, pô, cara, dólar atrapalhando, não é momento, entendeu? Vamos para o Brasil, vamos para onde está indo o fluxo. Então a gente acabou saindo de SPY, Isae e BB Seguridade. BB Seguridade a gente acabou estopando. Por quê? Geralmente, pessoal, o segurador é muito defensivo e não casa bem com o topo de juros, tá? Então, assim, a gente achou que deu para ela Uhum. e eu preferi entrar em outras coisas. Ah, a gente entrou em Engie 11 também. Cara, Engie 11 está fazendo aqui um pivô, tipo um triângulo, né? Ó. É o contrário do bêbado que eu falei, né? Você vê, cara, fundo, fundo, fundo mais alto, a probabilidade de rompimento cada vez melhor, tá? Então o pessoal vê aqui um pouco mais de agressividade em empresas de dividendos e Energisa. Tem mais gás quando anda, não é tão renda fixa, né? Então se romper isso daqui, faz a captação de média. Cara, é um pulinho ali para 40,59, tá? 50, perdão, 49,50. Aí a gente viu um bom upside de energias aqui com os 13, 14 de alta, tá? Tá, beleza. E Vitão, para finalizar, o que que tu tem visto desses frigoríficos aí voando? Cara, voando. Dor de corno, né? Cara, eu achei que o gatilho pro negócio todo foi a listagem americana, tá? E, pô, pra mim estava no preço, pô. Aí de Sim, repente veio, explodiu. Aí depois que explodiu, eu falei, ah, não vou correr atrás. Eu não corro atrás de preço. Então acabou explodindo tudo, fiquei de fora, deixei quieto, tá? Mas tá indo bem, o setor é compra, ficamos de fora, cara. O impacto inicial foi muito grande, agora fez pivô de alta, tá indo embora, né? sim. Minerva também tá voando. Tá indo bem. Cara, aqui a gente não gosta muito, tá? Aqui a Uhum. gente, eu acho que é uma oportunidade de quem tava com prejuízo de controlar risco, tá? E note que ninguém tem JBS nas carteiras, né? Sim, Ninguém. Pega aí todas as casas. Ninguém tem JBS nas carteiras. Porque já estava, na minha opinião, estava precificado. Era exportação, que não cai muito bem com queda de dólar. Cara, spreads do gado voando, né? Olha aqui o CFD do gado. Isso aqui é horrível. Horrível, tá? Máximas históricas. Aí quem que resolveu andar foi o milho, né? Tinha recuperado bem esses dias. Então, cara, a dinâmica para aviário começou a piorar, o gado continua ruim, dólar caindo. Para mim não ornava muito, mas, cara, foi, sim. E tá aí bom? agora a recomendação é observar de longe. Agora, cara, vai no trade, a gente não conseguiu pegar nas carteiras, Beleza. tá bom? Fechou, Vitão. É Não sei se tem mais isso. algum ponto. É isso, cara. Beleza. Resumão geral. E fiquem ligados aí para as próximas compras, Boa. tá bom? Falei algumas, né? Então, mas tem bastante coisa aí, Falou. cara. Falou. Fleury, Engie 11, cara, Itaú deu pivô. Eu tô esperando o Banco do Brasil. Até Bradescão deu setup, se você quiser. Neo Energia, tem bastante coisa aí, cara, bem interessante, tá? Fechou. Acho Beleza? que aquele direcionamento ali dos setores já evita a galera aí de colocar as posições em mal bocados. Exato, cara. Ali é o mais importante, nessa filtragem setorial é o mais importante, cara. Tá bom? Fechou. Então tá, Vitão. Te agradecer mais uma vez. E semana que vem estamos aí de novo, fazendo o mesmo de sempre.
Vamos ver o que a próxima quarta. Hoje foi, né, foi uma boa quarta, né? Exato, hoje foi uma das mais tranquilas. Então tá bom, galera. Um abraço aí. Valeu, Vitor. Valeu, Vitão, um abraço. Tchau, tchau.